Muito antes de Moisés, antes da entrega dos 10 mandamentos, antes até mesmo do dilúvio, a Bíblia menciona brevemente um homem enigmático, Enoque. No livro de Gênesis, apenas uma frase descreve sua vida de maneira misteriosa. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Nenhum detalhe, nenhuma explicação. Mas fora da Bíblia tradicional, há um livro inteiro atribuído a ele. Um texto tão perturbador e revelador que foi excluído do cânon e, por séculos, quase desapareceu da face da terra. Esse é o livro de Enoque, também chamado de Evangelho de Enoque, uma obra que mistura relatos de viagens aos céus, encontros com seres angelicais e profecias sobre o destino final da humanidade. Seu conteúdo é tão impactante que, segundo estudiosos, poderia mudar a forma como entendemos a história bíblica, a natureza dos anjos e até a origem do mal. O livro de Enoque sobreviveu apenas em algumas comunidades da Etiópia, que o preservaram em seu idioma litúrgico, o Ge'ez. No Ocidente, foi banido por concílios eclesiásticos entre os séculos IV e V, considerado herético ou perigoso demais para o público. Mas por quê? A resposta está em seu conteúdo. O texto começa narrando como Enoque foi escolhido para receber revelações divinas. Ele descreve ser levado por anjos brilhantes, através dos céus, visitando lugares que nenhum humano jamais viu. Em sua jornada, Enoque observa os salões da luz onde habita o Altíssimo e também os abismos de trevas onde seres rebeldes aguardam julgamento. Mas a parte mais controversa do livro é a história dos vigilantes, anjos encarregados de vigiar a terra que se corromperam ao se encantar com as filhas dos homens. Eles desceram ao mundo, tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins, gigantes de força e inteligência sobre-humanas. Essa união proibida corrompeu a criação, espalhando violência e conhecimento proibido entre os homens. Os vigilantes ensinaram magia, astrologia, metalurgia para armas e até técnicas de manipulação genética. Entre eles, um líder se destaca, Senjasa, que convence os outros a firmarem um pacto para realizarem juntos essa transgressão, para que nenhum deles voltasse atrás. O livro descreve os Nefilins como devoradores de tudo, criaturas que destruíam colheitas, consumiam animais e, por fim, começaram a devorar os próprios homens. A terra clamou ao céu contra essa corrupção. Deus então ordenou que arcanjos como Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel agissem. Miguel prendeu Senjasa e seus seguidores em abismos profundos, onde aguardam até hoje o dia do julgamento. Rafael curou a terra da corrupção dos anjos caídos. Gabriel exterminou os Nefilins. E Uriel foi enviado a Noé para alertá-lo sobre o dilúvio iminente. Essa narrativa não apenas antecipa a história de Noé, mas oferece um motivo muito mais profundo para o dilúvio. Não foi apenas castigo pela maldade humana, mas uma medida para apagar a herança dos anjos caídos. O problema é que essa versão dos eventos muda completamente a teologia tradicional. Ela implica que parte do mal no mundo tem origem celestial e não apenas humana. Ela sugere que o céu não é um reino de perfeição absoluta, mas um palco de conflitos, traições e corrupção, e que Deus age ativamente para corrigir esses erros. Além dessa parte, o livro de Enoque traz descrições detalhadas da geografia celestial. 7 céus, cada um com funções específicas, habitados por diferentes tipos de seres angelicais. Ele descreve tronos, rios de fogo, salas de julgamento e até um local onde as almas aguardam antes da ressurreição. Enoque também recebe visões do futuro, a vinda de um Messias, a derrota final das forças do mal e a restauração de uma nova terra. Curiosamente, o Novo Testamento cita Enoque. Na carta de Judas, há uma referência direta a uma profecia sua. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar julgamento contra todos. Isso prova que, pelo menos para alguns dos primeiros cristãos, o livro era considerado legítimo. Então, por que foi excluído? Parte da resposta está na luta da igreja primitiva contra doutrinas gnósticas e interpretações alternativas das Escrituras. O livro de Enoque
com sua ênfase em conhecimento revelado diretamente ao homem, sem a necessidade de mediação sacerdotal, ameaçava a centralização da fé. Além disso, suas descrições de anjos caídos e tecnologia celestial alimentavam questionamentos perigosos sobre a origem de certos dogmas. O texto sumiu do mundo ocidental e só foi redescoberto em 1773, quando o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias da Etiópia. Desde então, tem sido estudado por teólogos, historiadores e até ufólogos, que veem nas descrições de Enoque paralelos com relatos modernos de abduções e encontros com seres não humanos. Para alguns, os anjos brilhantes que levaram Enoque aos céus podem ter sido entidades de outra origem, interpretadas à luz da cultura da época. A maior parte das igrejas ainda rejeita a inclusão do livro de Enoque no cânon bíblico. Mas seu impacto é inegável. Ele nos força a perguntar: e se a história da humanidade for muito mais complexa do que pensamos? E se o contato entre céu e terra sempre foi mais frequente e mais perigoso do que imaginamos? Hoje, com fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, confirmando partes do texto, o interesse pelo livro de Enoque cresce. Ele não é apenas um relato religioso, é uma chave para um passado esquecido, um alerta para o presente e, talvez, um mapa para o futuro. Porque se suas profecias estiverem corretas, ainda veremos o retorno dos vigilantes. E dessa vez o julgamento não será apenas deles, mas nosso também.